eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que Jesus ele é para você? Quem é Jesus? O que muitos têm e perguntam sobre ele? A paz do Senhor a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, estou muito feliz de estar aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel. Meus irmãos, hoje estou de volta para a honra e glória do Senhor, voltando a gravar vídeos aqui no canal, ok? Pessoal, eu estava tirando tempo, estava acontecendo campeonatos, estava acontecendo várias outras coisas, onde acabou impedindo de eu gravar vídeos aqui para vocês, ok? Onde eu vou deixar até na tela vários posts que eu deixei aí agora, por exemplo, para vocês, onde eu explicando, e eu só Deus me livre, Jesus tenha misericórdia, porque estava muito difícil eu gravar vídeos. No entanto, que você ouvindo na tela apareceu, eu tava focando mais no shorts, vou continuar focando, mas hoje estou de volta aqui para a honra e glória do Senhor, a gravar vídeos para vocês, ok? Mas vamos lá, é o seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, 8 perguntas mais feitas sobre Jesus. Hoje eu trouxe aqui, separei aqui 8 perguntas que muitos fazem sobre Jesus. Hoje eu vou trazer para vocês e explicar um pouco, ok? Mas esse pessoal, lembrando, as perguntas que eu botei aqui foi tudo feito pelo ChatGPT, ok? Eu perguntei porque existem várias outras perguntas, outras formas de pessoas perguntarem, ok? Mas hoje eu trouxe essas perguntas em específico. Mas vamos parar de enrolação. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês para que cada dia mais o canal vai ser próspero, para que essa palavra venha alcançar mais vidas. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês. Dê seu like, me siga no Instagram, @EliasCarlos200. Siga o Instagram do meu time, @bkrhandiclube.pb, ok? Vou ficar por aqui. Fica um vídeo que ele tá muito top. Sim, primeira pergunta é acho que pode ser uma das mais perguntadas, ou as que muitos perguntam. Jesus é Deus? Gabriel, eu tenho essa dúvida. Jesus ele é Deus? Por mais que sim, ele é Deus, mas eu quero que você venha entender um pouco, porque essa pergunta muitos ainda têm dúvida. Jesus ele é Deus? Outras mais coisas. E aqui vou lhe perguntar para você. E hoje, pessoal, eu vou trazer apenas um texto lá escrito lá em João, capítulo 10, versículo 30. E a palavra do Senhor só vai dizer apenas o seguinte. Olha só que vai dizer a palavra do Senhor: eu e o Pai somos um. Sim, somente isso que é que Jesus diz lá em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Mas aqui já está dizendo tudo. Ele e o Pai somos um. Por quê, Gabriel? Aquela velha história, acho que o seu avô ou familiar seu já deve ter contado isso. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três se juntam e ficam um só. Pessoal, Jesus ele é Deus sim. No tanto que é uma bem profundo que eu dizer para vocês. Porque Jesus, ele sendo Deus, ele preferiu ser homem para que viesse aqui à terra sendo como homem, para que ele venha morrer e ressuscitar por mim, por você. Ele morreu por mim, por você. Ou seja, Jesus ele é Deus sim, porque mas aqui vem a parte que é que ele mesmo sendo Deus, ok, pessoal? A parte mais legal que é que ele sendo Deus, ele preferiu ser homem como eu e você. Ele preferiu passar por tudo aquilo só para que um dia eu e você venha ter o perdão e a vida eterna, ok? Então, ele sendo Deus, mais uma vez, ele foi homem, ele veio como Deus, se tornou homem, para que ele um dia morresse e ressuscitasse pela sua vida, ok? E também uma palavra dita já pelo pastor Eliseu Rodrigues, onde ele pregou sobre isso uma vez, onde ele mesmo disse, ele sendo Deus, preferiu ser homem. Ele olhou para baixo e disse, vou ser homem, vou ser igual a eles, morrer por eles e ressuscitar. Então, essa é a primeira pergunta respondida assim, Jesus ele é Deus, onde se junta o Pai e o Espírito, onde é o Filho, o Pai e o Espírito Santo, onde os três se juntam e fica um só, ok? Então é isso, sim, Jesus, ele é Deus, ok? E também fica com essa palavra, João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Sim, próxima pergunta, que é um pouco estranha, né? Você deve se perguntar,
acontece, Gabriel? Que tipo de pergunta? Peço perdão a vocês, pessoal. Lembrando, pessoal, essas perguntas foram feitas pelo ChatGPT. Eu só peguei algumas perguntas e separei porque, mais uma vez, existem essas formas de pessoas perguntarem e outras perguntas, ok? Mas eu peguei essas aqui em específico, essas 8. Vamos lá, pessoal. Porque Jesus ele realmente existiu historicamente? Claramente nós sabemos que Jesus sim, ele existiu. Jesus ele morreu por mim e por você, ressuscitou, isso aí todos nós sabemos. Mas existe essa pergunta que muitos fazem, se Jesus ele existiu historicamente? Sim, pessoal, existe. Aliás, que a ciência acho que já até confirma o fato de Jesus realmente existiu. Ele sim existiu, historicamente existe sim. Por mais que existem muitas pessoas que são ateus, que não acreditam e etc, que pensam que Jesus só foi um homem, é uma história e etc. Sim, Jesus ele é o nosso único e suficiente Salvador, ele existiu, é comprovado que sim, é só você pensar, por exemplo, porque existem muitas pessoas conhecidas que já fala sobre Jesus, existem muitas pessoas, ok? Onde existem muitas pessoas dentro da própria ciência. Você quer um fato? Você conhece Charles Darwin? Charles Darwin, ele não acredita, né? Ele ficou ele criou a teoria, né, da evolução, ele que fez. Só que antes de Charles Darwin ele criar a teoria da evolução, ele acreditava em Deus. Só que Charles Darwin ele parou de acreditar em Deus depois que aconteceu que a sua filha acabou morrendo. Ele acabou não de acreditando em mais nenhuma crença, acabou que ele não acreditou mais em Deus. Mas veja bem, ele acreditava sim em Deus, mas acabou que ele parou de acreditar e criou a teoria da evolução. Isso é só apenas um exemplo. Veja bem que sim, é comprovado sim, Jesus ele realmente existiu historicamente. Amém? Próxima pergunta é sim, essa aqui também é muito importante. Por que Jesus morreu na cruz? Essa é uma pergunta que muitos podem fazer hoje em dia, onde muitos não sabem o porquê que ele morreu na cruz. Vamos lá, pessoal. Primeiro, era uma missão, tá? Como eu falei para vocês no início, Jesus ele é Deus, mas ele preferiu ser homem aqui na terra por morrer por mim e por você. Por quê, pessoal? Porque Jesus ele carregou sobre si todos os nossos pecados, transgressões, onde aquela cruz não era para ser para Jesus, era para ser para mim, era para ser para você. Só que ele preferiu morrer por mim e por você, carregou sobre si todos os nossos pecados, e ele morreu na cruz e ressuscitou, e como ele morreu e ressuscitou na cruz, nós temos direito ao reino dos céus. Sim, então hoje, pessoal, é motivo de muita alegria glorificar o nome de Jesus. Por causa da sua morte que nós podemos sim entrar ao reino dos céus. Hoje ele ressuscitou. Então, pessoal, sim, por que Jesus morreu na cruz? Para que hoje nós tenhamos a vida eterna, para que hoje nós temos o perdão, para que hoje nós podemos ter a chance de um dia entrar no reino dos céus, para um dia termos a salvação. Então, pessoal, entenda por que Jesus ele morreu na cruz. Porque ele sendo Deus, preferiu ser homem, carregou sobre si nossos pecados para que um dia tenhamos a salvação. Então, e ressuscitou ao terceiro dia, porque é sempre bom lembrar. Então é sempre importante, pessoal. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. O que significa a ressurreição de Jesus? Jesus ele ressuscitou. Jesus ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. E isso também, pessoal, é a prova da sua divindade. Você lembra da primeira pergunta? Jesus ele é Deus? Sim, isso aí, a ressurreição já prova isso também. Ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. Onde, pessoal, veja bem, se lembra, pessoal, o ponto, ele subiu aos céus, mas foi depois, então ele passou alguns dias aqui na terra, ressuscitado, e depois lá, ele subiu aos céus, os discípulos contemplaram, etc. Mas vamos lá, para não fugir do foco, o que significa a ressurreição? A ressurreição, pessoal, ele ressuscitou, pode-se dizer, pessoal, que é uma prova, para provar ali que ele sim, ele é o todo-poderoso, que ele é o único, o suficiente salvador de nossas vidas. Ele ressuscitou, onde já estava descrito que ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, o que ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós hoje venhamos ter, como eu expliquei, a vida eterna. Então teve a sua morte na cruz, e aqui para que você venha entender, ele morreu como cordeiro ele morreu, mas ele ressuscitou como leão, e um dia ele vai voltar, tá? Pode ser hoje, pode ser qualquer dia que ele volte. E o que significa a ressurreição de Jesus? Significa basicamente para mostrar
que sim, ele é o Todo-Poderoso, que ele é o único dono da honra, que ele é o único que tem só ele tem somente a chave entre dos céus e do inferno, que é onde é a vida e a morte, onde ele foi até, ele desceu até lá e tomou a chave da mão de Satanás. Sim, ele fez isso e ele é o dono da vida e da morte. Onde comprova isso aqui? Isso é sim o que comprova o significado da ressurreição. Próxima pergunta aqui, que também é muito conhecida: Jesus vai voltar? É uma pergunta que muitos comentam, que muitos dizem, e é claramente sim, pessoal. Jesus vai sim voltar, tá? E nesse momento que eu estou gravando aqui para vocês, ele pode voltar agora, ele pode voltar depois, ele pode voltar a qualquer momento, ok? Ele pode voltar sim, ele vai voltar onde é escrito lá no livro do Apocalipse, não só no livro do Apocalipse, onde outros livros também, nos livros evangelísticos e etc. Onde Jesus ele vai voltar. Essa pergunta acho que é a pergunta mais fácil de se responder, porque Jesus ele vai voltar, ele irá voltar, ok? Pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, mas o dever aqui é o que, pessoal? Nós está preparado para a sua volta, está 100% pronto para quando Jesus voltar ele venha arrebatar a sua igreja, ok? Sim, Jesus irá voltar. E essa pergunta acho que pode ser mais fácil de responder. Sim, só que nós não sabemos nem o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Nós não saberemos o dia nem a hora. Então, isso aqui é basicamente a resposta é sim. Claramente irá voltar, pode ser a qualquer momento e nós temos que estar preparados. Próxima pergunta aqui é: como era Jesus fisicamente? Como Jesus era fisicamente? E aqui, pessoal, a pergunta é o seguinte: a Bíblia não comprova. Existe até um livro, um capítulo Apocalipse, onde fala, onde o seu vestido é branco como a lã, onde mostra mais ali Jesus na sua glória. Agora, assim, a sua física, a sua aparência realmente, quando Jesus esteve aqui na Terra, a sua aparência física como homem, como ele era, não comprova, tá? Por mais que a ciência e outras mais coisas tentam comprovar, não é comprovado. Nós não sabemos ainda como era Jesus fisicamente, não é comprovado na Bíblia, ok? A ciência pode até tentar trazer alguns contextos como ter sido a aparência, ok? No livro de Apocalipse tem um capítulo que mostra que as suas vestes eram branca como a lã, tá? Mas isso é Jesus na sua glória, ok? Para que você venha ficar com a mente já um pouco mais aberta. Mas não é comprovado, ainda não, acho que não vai ser comprovado, acho que não tem como ser comprovado, não comprova que Jesus era fisicamente, amém? Bom, acho que essa aqui Próxima pergunta é essa aí: qual eram os milagres que Jesus fez? Quais são os milagres? E pessoal, Jesus ele fez vários milagres, claro, nós sabemos disso, onde os seus milagres ele demonstra ali o seu poder, onde nós mostramos, mas aqui para que você vai entender. Se eu pegar um exemplo de algum milagre, por exemplo, a cura do cego Bartimeu, onde já que o cego que Jesus ele chega para Jesus e fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele curou o cego Bartimeu, ele curou, tá? Tem vários milagres e existem vários milagres. Se eu fosse resumir todos os milagres, seria um vídeo mais longo e eu não quero deixar esse vídeo tão longo para você, ok? Mas sim, existiu vários milagres que Jesus fez e eu vou pegar um exemplo que é do cego Bartimeu. Isso é mais uma vez para comprovar que Jesus ele sim é o Todo-Poderoso, amém? Próxima pergunta e a última pergunta do dia de hoje: o que significa a salvação? Gabriel, o que significa a salvação? Eu já expliquei o que significa a ressurreição de Jesus, mas o que significa a salvação? A salvação, pessoal, é quando nós seremos salvos. A salvação, ela é individual. Guarde bem isso, a salvação é individual, ok? Por que, Gabriel? Porque a salvação não é você ser dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus, não somos dependentes de homem aqui na Terra. A salvação é individual, ok? E nós estamos aqui na Terra. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo para vocês, pegando a palavra. Quando eu vou evangelizar, eu tenho o dever de pregar a palavra para aquela pessoa, explicar, ok? Aí eu
explica a palavra foi pregada, agora a pessoa que não quiser escutar, aí já é com ela, o que é diferente. Mas a salvação, ela é basicamente a vida assim, a salvação ela é individual, a salvação nós estaremos com Cristo. Quando Jesus voltar, por exemplo, quando Jesus voltar e arrebatar sua igreja, a gente será salvo da tribulação, salvo das coisas que aconteceram aqui na terra. A salvação, pessoal, é quando Jesus ele morreu na cruz e foi ressuscitou ao terceiro dia. Ali nós hoje temos, como eu já expliquei, nós vemos aí, daí a partir daí que venham ter o direito à salvação, ok? Então a salvação, eu quero só deixar bem claro para você, ela é individual, a salvação. Então busquem Jesus, busquem a Jesus, façam a obra, busquem Ele, orem, se arrependa do seu pecado e busque a Jesus, porque a salvação ela é individual, amém? Bom, acho que é basicamente isso que eu tenho que explicar para vocês. E essas foram as 8 perguntas que já foram feitas sobre Jesus. Pronto, já que eu fiz as 8 perguntas aqui explicado, já peço perdão a vocês se eu expliquei alguma coisa de mal. Se você misericórdia, Gabriel explicou isso errado, Gabriel, ok? Comenta aqui embaixo qualquer coisa, tá? Eu também tô aqui para aprender. Sou apenas um jovem, pessoal. Tenho muito o que aprender ainda pela frente. Estou aprendendo, mas eu agradeço a Deus pela sabedoria que Ele me deu e pelo conhecimento da sua palavra, amém? Mas vamos lá, pessoal, e aqui eu vou encerrar esse vídeo falando, talvez a pergunta, pessoal, mais importante não seja quem foi Jesus, e sim a pergunta mais importante é quem Jesus ele é para você, o que Jesus ele é para sua vida. O que Jesus é para você? A pergunta é, se você está em pecado e não aceitou Jesus como seu suficiente salvador ainda, aceite, busque Jesus. A salvação individual, ele lhe ama. Jesus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então a pergunta é, não a quem é que foi Jesus, e sim o que ele é para você, amém? Essas foram as 8 perguntas, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, peço a vocês que mais uma vez para o canal Vencer Próspero, mais vídeos serem alcançadas pelo poder da palavra. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês. Deixe seu like, me siga no Instagram, @eliascardoso200, siga o Instagram do meu time, @bkhandiclub.bb, ok? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!